Fala galerinha, aqui quem vos fala é Pedro Vitor e neste vídeo vamos falar sobre as representações de um número racional. Acompanha comigo, trouxe uma forma aqui bem lúdica para você entender essa ideia, certo? Observe essa imagem aí, eu tenho um retângulo que ele está sendo dividido aí em 5 pedacinhos iguais e desses 5 pedacinhos eu pintei um de vermelho. Então a pergunta é, qual é a fração que representa essa partezinha aí pintadinha de vermelho? Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, uma partezinha pintadinha de vermelho, num total de quantas? Num total de 5. Essa é a fração racional, ou seja, a fração representativa aí de um número racional em relação a essa imagem que você está vendo. Mas eu posso representar e escrever esse número através de uma porcentagem e posso escrever também esse número através de um número decimal. Então, vou te ensinar agora a parte mais prática de fazer essa transformação. Primeiro, é utilizando a ideia aí das frações equivalentes, tá? E da definição também de porcentagem. O que é uma porcentagem? Porcentagem nada mais são do que frações com denominador 100. Ah, Pedro, então quer dizer que 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Isso. Então, se eu tenho uma fração do tipo 13 sobre 100 ou 13 centésimos, isso aqui é a mesma coisa que 13 o quê? Por cento. Então, se eu encontro uma fração equivalente à fração 1/5 com denominador 100, o valor que eu encontrar aqui no numerador já é a minha porcentagem. Beleza? Então, como é que eu faço para descobrir esse número, Pedro? Basta você dividir aqui, ó. Dividir o 100 dividido por 5. Isso aqui é igual a 20. O que significa esse 20? Significa dizer que eu tive que multiplicar o 5 por 20 para dar igual a 100. Então, para eu encontrar uma fração equivalente, eu preciso multiplicar o 1 por 20 também. E quanto é 1 vezes 20? 1 vezes 20 é igual a 20. E essa fração aqui, 20 centésimos, corresponde ao quê? A 20%. Então, transformei aí 1/5 em uma porcentagem. Como é que eu faço para transformar essa fração aí, Pedro, esse número racional, 1/5, em um número decimal? Aí você já parte daqui, ó, da ideia deste número decimal aqui, ó, dessa fração decimal aqui, ó, 20 centésimos, certo? Para transformar um número aí, uma fração decimal em um número decimal, basta você fazer o seguinte aqui, ó, você escreve o número que está no numerador, que é o 20, e a quantidade de zeros que temos aí no denominador é a quantidade de números que vai ficar depois da vírgula. Então eu coloco a minha vírgula aqui, ó. E nota que não existe esse número, né? Vírgula 20. Você coloca um zerinho aqui para completar. E outra coisa importante também é que você pode estar cortando aqui, ó, tube esses zeros. Então nota aqui que quando você transformar 2 décimos em número decimal, desculpa, a gente vai ter aqui, ó, 0,2, porque tem que estar um número só depois da vírgula. Ah, Pedro, então quer dizer que 0,2 é a mesma coisa que 0,20? Isso. A quantidade de zeros que a gente coloca aqui, ó, não tem valor nenhum. Beleza? Vamos embora aí para mais um exemplinho, tá? Vamos resolver aí mais um exemplinho referente a essa ideia aí de fração. Acompanha comigo. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Tem um círculo. Esse círculo aí ele foi dividido em 8 partes iguais. E dessas 8 partes iguais, eu vou pintar aqui, ó, 3 partezinhas dela. Belezinha? Então, a fração que representa a quantidade de pedaços aí em branco, achou que eu ia falar dos pretos, né? Da parte branca é igual a quanto? Então, eu tenho aqui, ó, essa fração vai ser, tem 5 pedacinhos brancos, num total de quanto? Num total de 8. Como é que eu faço para transformar essa fração aí em uma porcentagem? Aí você iguala aqui, ó, bota o denominador 100, certo? E agora você vai dividir o 100 dividido por 8. Ah, Pedro, não sei dividir isso aqui não. Ó, pega o 10. 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8.
Subtrai, né? Isso, 10 menos 2, menos 8 dá 2. Eu disse a resposta. Desce o zero. 20 dividido por 8 é igual a 2. 2 vezes 8 é igual a 16. Certo? E 20 menos 16 é igual a quanto? É igual a 4. Dá para dividir 4 por 8, Pedro? Não, não dá. Aí você faz o seguinte aqui, ó, coloca o zerinho e aqui você coloca uma vírgula, certo? E agora dá para dividir 40 dividido por 8 dá quanto? Dá 5, que dá 40 e 40 menos 40 é quanto? É zero, certo? Então eu tenho aqui, ó, que eu precisei multiplicar por o 8 por 12,5 para encontrar o 100. Então, o valor da porcentagem lá ó, vai ser 5 vezes 12,5, tá? Quanto é 5 vezes 12,5, Pedro? Tira o vírgula 5. Fica só 5 vezes 12, que é quanto? 5 vezes 12 é igual a 60. E agora tu multiplica 5 vezes 5, que dá 25. Beleza? Então vai dar aí, ó, 62,5, que é 62,5%. Transformei aí em porcentagem. E para transformar em número decimal, escreve o numerador, não esquece, 62,5. E agora a vírgula que está aqui, ó, precisa andar 2 casas decimais para a esquerda. Por que 2 casas, Pedro? Por conta da quantidade de zeros que tem aqui, ó, que são 2. Tá? Então eu fico com o número aí, ó, 0,625. Essa é a representação decimal. Essa é a representação em porcentagem desse número fracionário aqui. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado e curtido aí esse vídeo. A gente se encontra no nosso próximo vídeo, hein, galerinha? Fui!